tudo bem com você? Sou o professor Pedrão. Bem, quase que eu passo por pescador. Essa aula é um adendo à aula anterior, tá? Que fala sobre o segmento de dados. Por quê? Eu falei lá do quê? Da plataforma de 64 bits, que o ponteiro tem 8 bytes. Então eu falei o quê? Do tamanho, que esse tamanho de segmento de dados ele é limitado, e não mostrei na aula passada, né? Ó, já me risca da sua caderneta de pescadores, risca aí o Pedrão, tá ok? Então agora vamos ver essa parte que na aula anterior eu não lembrei, porque estava para eu entrar para começar o curso presencial e estava próximo da hora e a mente já começou a pensar em outras tarefas, e aí eu esqueci. Mas hoje, mais tranquilo, eu volto para passar essa parte para você, ok? Então, vamos carregar o Delphi. Bem, então a gente pode aqui mudar a plataforma. Para que isso? Para ver o tamanho lá dos ponteiros. Então, 32 bits, você pode mudar para 64 bits. Já modificou, dá um clean e um build. Ok. Um build para construir. Então, agora a gente tem uma aplicação de 64 bits. Então, observe o tamanho do ponteiro. Então, a gente teve 32 bits, 4 bytes. E agora, 64 bits, 8 bytes é o tamanho de um ponteiro. Observe. Execute. E a linha que eu chamo a atenção é aqui, ó, tamanho de um ponteiro, 8 bytes. Então, a gente vai ter, neste caso, 64 bits, 4 bytes para segmento e 4 bytes para deslocamento. Em 32 bits, somente 4 bytes, 2 bytes para o segmento e 2 bytes para o deslocamento, formando aí o endereço. Bem, então aqui não muda, ó, observe que não muda, tá? Observe que aqui nós temos a sequência dos endereços mostrando o segmento de dados, então não muda. Passei para a plataforma de 64 bits, o que mudou foi o tamanho do endereço. Então agora você tem uma área maior de endereçamento, né? Então você tem aquele loteamento aí para vender para a galera aí maior, tá? Mas continua o quê? Fixo, independente da dimensão, da quantidade de bytes necessário para guardar o quê? Os dados. Guardar o quê? A informação realmente útil. Ou seja, se for variáveis, como está sendo apresentado as variáveis globais, então essas variáveis ficarão em um espaço de acordo com o tamanho delas. Mas o endereço não vai mudar. Então você tem que ter essa noção bem clara do que? Da dimensão que ocupa e do tamanho do endereço, que não muda. Isso aqui pode aumentar, mas o endereço não, ok? Vamos parar. E agora, já aproveitando que estamos na plataforma de 64 bits, vamos declarar uma variável aqui, ó. Então, essa variável também global, G, vamos colocar sem limites, né? Que é o que? A gente vai criar um arranjo, que esse arranjo ele vai de 1 até 1 bilhão. Então, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Do que? De inteiro, of integers. E você pode, olha que interessante agora, salva, dá um Ctrl S para salvar, dá um clean, é hábito isso aí, dá um build, e olha o que vai acontecer agora. Erro. Por que esse erro? Porque esse vetor não cabe no segmento de dados. Tá? Então você tem 1 milhão de posições multiplicado por 4 bytes aí do inteiro. Logo, não cabe na área que você tem. Agora, qual é esse limite? Observe. Então aqui embaixo, pode dar OK. Aqui embaixo, está falando que o tipo de dado é muito largo, excedendo a 2 GB. Pô, se a gente tem um endereçamento aí de
8 bytes, 64 bits, né? Então, pô, poderia ter muito mais espaço. Só que não tem, meu querido. Mas esse tamanho de 2 GB, dá para você fazer ERP aí enorme, desde que você trabalhe conscientemente. Então, esse tamanho não estoura. Mesmo que tenha a possibilidade de aumentar, ou seja, você configura lá nos parâmetros do compilador para ele aumentar essa área aí para 3 GB. Cara, não precisa. Se você trabalhar direitinho, não precisa desses 3 GB, 2 GB para dar para você trabalhar muito bem. Ah, mas se eu estiver fazendo um programa de escaneamento, tem uma imagem enorme. Cara, daí vai para o IP, você não vai trabalhar no segmento de dados. Até porque você nem sabe qual vai ser o tamanho dessa variável, já que você vai escanear, um exemplo no caso, então isso daí vai para o IP. E o IP tem o segredinho dele aí, tá? Que ele conversa com o sistema operacional e dá conta do recado muito bem. Se não desse, programas que escaneiam não rodariam, não é mesmo? Bem, agora o interessante, se a gente mudar, por exemplo, colocar 1 bilhão de char, dá um Ctrl S, vou usar o Shift F9, e aí ele passa, né? Por que ele passa? Olha, então a gente está usando um caractere e que tem 1 byte, né? Não, também é outra coisa. Quando passou para Unicode, o caractere ocupa 2 bytes. Então aquilo que a gente escuta, né, aprende aí na faculdade, de um caractere ocupar 1 byte, para o Unicode não, já que o Unicode suporta caracteres do mundo inteiro. Então, esse tipo char, na verdade, é um tipo definido, que o tipo real é o wide char, que ocupa aí já 2 bytes para cada caractere, tá? Mas não estoura o segmento de dados, tá? Então ele se mantém ali. Mas com certeza você é um ótimo desenvolvedor Delphi e não vai fazer isso, criar essas estruturas enormes sem necessidade, não é mesmo? Aqui a gente já viu que não passa. Se executar, tudo bem, ele vai apresentar, tá? Então ele passa, a gente não mostrou ali nada. Então ele continua executando, mas já num gargalo, né? Pode falar aí. Então essa variável, eu vou deixar ela assim para você ter como exemplo, tá ok? Então você vai ter ela aqui. Ah, e se mudar para 32 bits? Vai acontecer a mesma coisa. Ah, acontecer a mesma coisa o quê? Vai dar erro com o char? Vamos ver. Passa aqui para 32 bits, na plataforma, dá um clean em um build, e vamos ver aí se em 32 bits, ok, vamos ver se em 32 bits ele estoura. Já compilou, deu build, né? E aí não acontece nada, normalmente só volta o tamanho do ponteiro para 4 bytes. Bem, é isso. O que ficou faltando, então essa aula aí eu nem vou nomear ela como aula 4, por exemplo. Ela vai continuar a aula 3.1, porque foi o que faltou na aula anterior. Muito obrigado por assistir a essa aula e até o próximo vídeo.